E aí galerinha, tudo bom? Bem, eu resolvi gravar essa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, explicando para vocês alguns pontos importantes, né, de por que aconteceu essa guerra, quais as consequências da guerra, os motivos que iniciaram a guerra, né, para a gente compreender um pouco melhor esse assunto. No livro de vocês, esse assunto é o do capítulo 5, né, da segunda unidade. Até inclusive eu passei uma atividade para vocês fazerem do capítulo, né, e aí essa aula vai ajudar vocês a responderem algumas questões, né. Então, a gente sabe que em guerra, quando a gente fala de guerra, nós temos que ter armas, né. Armas faz parte desse processo que nós chamamos de guerra. Então, hoje a gente sabe que existem algumas guerras, não são guerras mundiais, mas existem conflitos locais, né? E para se ter conflitos, né, guerras, a gente tem que ter armas sofisticadas. Hoje a gente tem aí mísseis de longo alcance, nós temos vários equipamentos, né, atuais que são utilizados nas guerras. Agora, já nos tempos da Primeira Guerra Mundial, que aí foi de 1914 a 1918, as armas eram outras. Uma das armas utilizadas nesse período, ou de um meio de transporte que era utilizado, né? Hoje a gente tem tanques, aviões e tudo mais. Um dos meios mais utilizados foram a própria força animal, né? A força de tração animal. Os cavalos, eles eram uma arma importante na Primeira Guerra, por exemplo, né? Então, até tem o filme, né? Um dos filmes que saiu por último agora. Eu sei qual é o filme, mas esqueci o nome agora. Que até tem a história, né, do cavalo que está sempre com o soldado, né? Ele acaba achando, né, o cavalo de guerra dele. E aí mostra um pouco, né, sobre a utilização da força animal, né, no processo de guerra. Mas afinal, por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Então nós tínhamos o que a gente chama de rivalidades imperialistas, né? Existiam um mercado consumidor, uma indústria que estava se desenvolvendo. As principais potências europeias, como a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França, elas buscavam ampliar o império colonial delas. Então elas queriam crescer, elas queriam mais colônias. E essa rivalidade entre os países imperialistas foi uma das principais razões da Primeira Guerra Mundial, tá? Após a unificação da Alemanha, em 1871, né, a Alemanha ela começou a crescer, né, as suas alianças, o isolamento da Alemanha em caso de guerra, né? Eles queriam evitar o isolamento da Alemanha. Por isso a Alemanha ela se aliou a alguns impérios, entre eles o Austro-Húngaro, depois a Itália, e essa união deu origem ao que a gente chama de Tríplice Aliança. Isso já em 1882. Então nós temos, antes da guerra, vamos dizer assim, um processo para se iniciar. Não foi assim, né, da noite para o dia, amanhã nós vamos começar uma guerra, não. Foram várias coisas que foram acontecendo antes que desencadeou o início da guerra em 1914. Tá? A Grã-Bretanha, né, possuía o maior império colonial na época. Então, ela não estava disposta a dividir com ninguém, né, porque as colônias eram importantes para a exploração, para se trazer matéria-prima, até porque a indústria europeia ela dependia das matérias-primas da colônia e até mesmo da própria colônia para vender os seus produtos, porque eles iam lá, extraíam a matéria-prima, traziam para a Europa, transformavam, né, industrializavam, e depois eles tinham que vender esses produtos. A Europa não conseguia consumir tudo que era produzido, então eles faziam o que? Levavam para as colônias e vendiam lá também. Então era uma maneira de
de comércio, e as colônias eram importantes para o desenvolvimento dessas forças imperialistas, né? Então, a Grã-Bretanha, a França e a Rússia, eles formaram uma outra força, que é a Tríplice Entente. Então nós temos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então agora a gente já tem duas frentes de guerra, tá? Então a partir de 1871, né, se forma também, se dá a unificação da Tríplice Entente, tá? Então o objetivo dessas forças, desses países, era o se unir, né, contra o crescimento de outras potências. Então, a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro contra a Grã-Bretanha, a França e a Rússia. Mas como que começou, né? Como que iniciou a guerra? O que foi o estupim, né? Aqui eu coloquei algumas... peguei esse PowerPoint aqui. E ele tem algumas explicações importantes. Então, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Conflito armado, ocorrido no início do século XX no território europeu. Envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos. Tá? Então, quais foram as possíveis causas do conflito? Disputas de mercados internacionais, atrito entre grandes potências por causa das questões coloniais. A França queria o revanche contra a Alemanha por ter perdido um território, né, que é chamado de um território da Alsácia-Lorena. E a gente tem aqui a foto, né, uma imagem de Francisco Ferdinando, que era o príncipe, né, arquiduque da Grande Sérvia, né, desse povo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um pouquinho, pessoal. Bom, como eu estava falando para vocês, tem um problema aqui, o computador estava... Acho que a internet caiu. O estupim, né, o início da Primeira Guerra, a gente tem a partir de 28 de junho de 1914, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um estudante, tá, de um grupo nacionalista, Mão Negra. Tá? E a partir desse fato se inicia a guerra, né? Os países, eles estavam já no que a gente chama de uma paz armada, ou seja, eles já estavam se preparando para algum conflito que eles não sabiam quando que iria iniciar, mas todos os países já estavam preparados para essa guerra, principalmente com relação a armamentos e equipamentos, tá? Então esse foi apenas o início da guerra. Então nós temos a Primeira Guerra, a gente divide em algumas fases, tá? No livro de vocês, na página 79, tem uma divisão ali, que é Guerra de Movimento, que é a primeira fase, que foi onde as tropas se movimentaram, né, para as fronteiras, onde chegaram as vizinhanças ali dos países. E o segundo movimento, que é a Guerra de Trincheiras, que é onde eles se estabilizaram, começaram a formar as trincheiras, né, cavar os buracos no chão. Cavaram 640 quilômetros de trincheira, que se estendia desde o Mar do Norte até a fronteira da França com a Suíça. E com o corpo enfiado na terra, os soldados, eles lutavam dia e noite, né? Então tinham ali as trincheiras que eram importantes nesse processo, né? Então os países estavam armados, preparados para guerrear, as potências reunidas em blocos, então era a preparação do conflito. O mundo esperava uma guerra rápida, mas ela durou 4 anos e arruinou praticamente toda a Europa, né? Então a gente tem a Tríplice Entente, Império Britânico, França e Império Russo, que até em 1917 que eles saem para conter a Revolução Russa, que depois a gente vai estudar também. Os Estados Unidos também a partir de 1917.
E aí as potências centrais, que eram o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Tá? Aqui a gente tem um mapa mostrando, né, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente e as nações neutras. Apesar de ser uma guerra mundial, né, ela foi localizada praticamente no território da Europa. Então, a Primeira Guerra ela ocorreu em 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918. Então, como que se desenvolveu o conflito? Principalmente nas trincheiras, os soldados eles ficavam centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. Eles iam passando aqueles arames farpados, né, para tentarem ir dominando o inimigo, né, e cavando mais trincheiras, tentando. A fome, a doença também eram inimigos desses guerreiros, porque devido à umidade, né, a quantidade, a falta de higiene, de lugares para estar mantendo a sua alimentação, eles tinham que ficar ali na trincheira dia e noite, né, lutando. Então as condições de saúde eram precárias com relação a isso. Nos combates também houve utilização de novas tecnologias bélicas, aí, tanques de guerra, aviões, né? Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres elas trabalhavam na indústria bélica como empregadas, fazendo armamentos, fazendo suprimentos para as armas, né? As balas e tudo mais. Aqui tem a imagem, né, das trincheiras. Então, nas trincheiras conviviam com ratos, parasitas, lama, pó, frio ou calor, conforme a estação do ano. Então, eram protegidos por grandes redes de arame farpado e por muitos homens armados com metralhadoras. Então, o movimento da guerra era feito através dessas trincheiras. O avanço do inimigo era retardado pelo uso do arame farpado. As infantarias eram armadas com metralhadoras e, a partir de 1915, os alemães começaram a usar gás tóxico. Então a alimentação era feita à base de carne, vegetais e enlatados, que eram enviados para eles. Os Estados Unidos, nesse conflito, né, eles vendiam os alimentos, combustível, produtos industriais e máquinas para a França e Inglaterra. Tudo pelo sistema de crediário. O que isso significa? Eles compravam, mas eles iam pagar depois da guerra. Os Estados Unidos tiveram um grande lucro, né, com isso, porque eles não tiveram o território deles destruído pela guerra, eles ganharam dinheiro fazendo a venda desses produtos para esses países, e com o passar do tempo, no caso a situação ela ficou pior, né, a destruição, fome, miséria na Europa, e os Estados Unidos começaram a ficar com medo da França e da Inglaterra não pagarem as mercadorias. Então eles entraram. E os dois países eles deviam aproximadamente 2 bilhões de dólares aos americanos. Então eles entraram na guerra para garantir que esses países ganhassem, né, e pagassem a conta. Então foi por isso que eles entraram na guerra. De cima para baixo, da esquerda para a direita, a gente tem trincheiras na frente ocidental, um avião biplanador, tá? Albatross D3, um tanque britânico Mark I, cruzando uma trincheira, uma metralhadora automática comandada por um soldado com máscara de gás, o afundamento do navio de guerra após bater em uma mina. Então são imagens da Primeira Guerra, né? Então, preocupados com o não pagamento da dívida, a população americana incentivava a entrada do país na guerra. Então, em março de 1917, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra, e esse fato levou o Congresso americano no dia 6 de abril a declarar guerra à Alemanha. Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi decisiva para a vitória da Tríplice Entente. No ano de 1917, né, é essencial para o fim do conflito, pois a Rússia ela abandonou a guerra em razão do início da sua revolução, né, a Revolução Russa, e os Estados Unidos, que até então só participavam da guerra como fornecedor, vendo seus investimentos em perigo, eles entram militarmente no conflito
e mudam o destino da guerra, né, garantindo aí a vitória da Tríplice Entente. Vamos lá. Então, o resultado da Primeira Guerra, no fim da guerra, o que aconteceu? Então, os perdedores tiveram que assinar o Tratado de Versalhes. A Alemanha teve o exército e sua indústria bélica controlada, né? Reduziu o exército e teve que controlar a fabricação de armas. Teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, que eles tinham dominado. Teve que pagar o prejuízo da guerra aos países vencedores. O Tratado de Versalhes repercutiu na Alemanha, sendo o principal fator de revanche que ocasionou a Segunda Guerra, porque levou a Alemanha a ter uma crise econômica muito grande, né? E o resultado foi aproximadamente 10 milhões de mortos e milhões de feridos. A destruição da produção agrícola e industrial e muito prejuízo econômico para os países. Então aqui é a imagem da assinatura do Tratado de Versalhes, um quadro, né, que foi pintado. Então após o conflito, famílias destruídas e crianças órfãos, os Estados Unidos se tornou o país mais rico do mundo, porque ganhou muito dinheiro com a guerra. O Império Austro-Húngaro fragmentou-se e surgiu alguns países, né, Iugoslávia e o desaparecimento de outros que se unificaram. O Império Turco, após 200 anos de decadência, se dividiu e em 1919 foi criada a Liga das Nações, sediada na Suíça, porém com pouco tempo depois ela acabou fracassando, né? E o desemprego também aumentou muito na Europa. 4 anos após a Primeira Guerra, a Europa já não era mais a mesma, né? Os presidentes substituíram os príncipes, automóveis, submarinos e aviões eram uma realidade, cinema e rádio se expandiram pelo mundo, as mulheres lutaram pelos seus direitos. Vamos ver aqui, esse escritor, Eric Hobsbawm, né? Ele tem uma coleção, A Era dos Extremos, e aí aqui tem um trecho, né? Na Primeira Guerra Mundial, os confrontos foram longos, muito maiores do que os países esperavam e se prepararam economicamente. Após 1914, a economia dos países, a indústria, o investimento do Estado, a mão de obra, tudo se voltava para a economia de guerra. Então, aí aqui tem algumas questões para a gente revisar aí. Ó. Aqui. E aqui, ó. Certo, gente? O livro de vocês também tem bastante informações sobre isso. A gente vai começar também no próximo assunto, né? Que a gente vai começar sobre a Revolução Russa. Então não percam a próxima aula, tá? Que eu vou gravar e vou colocar aqui também, tá bom? Valeu, até mais. Qualquer dúvida vocês podem me procurar lá na Google Class.